Nos dando prosseguimento às nossas atividades da casa. Foi dito aqui hoje a respeito do insulamento, né? O seu Luiz repassou aqui para a gente, que é realmente a grande realidade para todos nós. Estou com a garganta um pouco ruim, tá? Os irmãos não reparem. Nós não podemos viver sós, porque necessitamos desse relacionamento, esse interrelacionamento, para que a gente possa aprender e uns com os outros. Aquele que se isola, se insula, né? Fica ilhado, ou ostracismo, seja lá qual o termo quiser utilizar, ele infelizmente pode até ter momentos de reflexões, assim como o silêncio, quando a gente se recolhe intimamente e entra em silêncio e consegue sentir mais a presença dos benfeitores, sentir mais pleno. Mas depois de um certo tempo, né, a pessoa necessita o quê? Colocar aquela reflexão em prática. E como fazê-lo se estiver isolado do restante das pessoas? Não tem como. Então essa experiência entre nós todos se faz necessária a todos os seres humanos. Senão não existirão experiências, não existirão as desavenças e as aprendizado. Mas desavença sim, porque ninguém é igual a ninguém. Então quando nós nos sentimos incômodo com a atitude do irmão que está do nosso lado, isso, se a gente achar certo se afastar, onde está a sabedoria? Onde está o conhecimento e o aprendizado? Então não resolve. A gente tem que aprender a tolerância, a indulgência, porque assim como todos nós temos nossos erros, a gente tem que respeitar o erro do próximo também. Então, isolado, a gente não vai aprender nada. Vai conseguir reflexão? Vai, por um tempo vai, mas depois de uma certa maneira, de um certo tempo, o ser, a criatura, vai sentir a necessidade disso, socialização. Então, de nada resolve. Não existe beleza nem sabedoria em se isolar, infelizmente. Antigamente, assim como o voto do silêncio acabou de ser dito aí, não faz diferença o voto do silêncio, né? Pode ser, como eu disse, momentaneamente a pessoa vai conseguir ter uma reflexão melhor sobre si mesma quando ela se recolhe no seu íntimo, mas depois ela precisa exteriorizar, porque senão não adianta nada. Se a gente não colocar em prática aquilo que a gente vem aprendendo, nada importa. Assim é o Evangelho na nossa vida. Podemos conhecer o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo por capítulo, item por item, todas as questões do Livro dos Espíritos, de cor e salteado. Se não colocarmos aquilo na nossa vida, todo esse conhecimento na nossa vida, vai ser em vão. Vai se tornar somente um conhecimento e não uma sabedoria, que a sabedoria exatamente é a gente colocar em prática aquilo que a gente sabe. Então aconselha-nos sempre, os benfeitores da doutrina espírita, não precisa ser o sabedor de tudo para começar a praticar o bem, a praticar aquilo que Jesus nos recomenda. O pouco que a gente já sabe é aquilo ali que a gente vai se esforçar e persistir a colocar em prática no nosso dia a dia. Senão nada vale.
Emmanuel nos traz aqui uma reflexão a respeito disso e exemplificando, é claro, Jesus, né? Porque ele era o homem das multidões, ele vivia em meio a todos, independente da classe social, da classe monetária, né? Desde os pobres, esfarrapados, até os mais ricos, procuravam-no, e ele tratava a todos com amor e com carinho, sem discernir ninguém, sem diferença. Do livro Escrínio de Luz, né? Então Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, nos passa uma grande reflexão a respeito disso. Ela é a lição de número 34, intitulada de Comunhão Social. Ele começa assim: sob a desculpa de purificar-se com Jesus, não há seguidor do Evangelho com o direito de eximir-se da vida de relacionamento, de relação. Então aquele que diz que segue os ensinamentos do Cristo, segue o Evangelho, ele não pode se isolar, porque vai estar indo contra o que o Evangelho nos propõe. Nenhum modelo existe mais perfeito que o próprio Cristo para inspirar-nos o contato social ajustado ao senso das proporções. O Mestre partilhou companhias dos mais diversos níveis, sem largar o caminho ou empanar a integridade. Então ele, como eu disse, a todos ele atendia com a mesma amorosidade e não se deixava, ele era a influência para todos, ele não se deixava influenciar, mesmo porque, né, um espírito crístico como ele, né, tá muito ainda acima da nossa moral, né, não teria nem como nós influenciarmos um mestre quando ele esteve encarnado aqui pela terra. Então ele sempre manteve a sua integridade, sabendo quem ele era. Cabe a nós também fazermos esse questionamento antes de mais nada: quem nós somos? Uma autoanálise nos auxilia muito, todas as noites, antes de dormir, né, de repousar o corpo. Santo Agostinho mesmo nos recomendar fazermos uma análise do nosso dia, o que fizemos de bom, o que fizemos de ruim, o que deixamos de fazer de bom e com o que resistimos ao mal. Assim, Jesus, principiando a jornada terrestre, aceita a hospitalidade de pastores anônimos num refúgio dos animais. Entretanto, nunca recomendou que os cultivadores da Boa Nova devam, por essa razão, adotar residências em forma de estábulos. Então compreendam que nós às vezes confundimos os ensinamentos de Jesus pela má interpretação da nossa falta de entendimento, né? Pessoas, irmãos, chegam ao absurdo de falar: para se conseguir uma elevação igual do Cristo, a pessoa tem que nascer de família humilde, né? Como tal Jesus diz, nasceu numa manjedoura, né, num estábulo, né? Isso não faz o menor sentido, mas são as crenças e dogmas de algumas pessoas que acabam, né, por cair na má interpretação do Evangelho. Ainda na infância, entende-se com doutores da lei, mas, embora não lhes negue respeito, porque trate com principais do seu tempo,
não se deixa influenciar por seus pontos de vista, né? Com a passagem de Jesus, quando era jovem ainda, que Maria procura por ele e não acha, e quando encontra, ele está lá, dentro da sinagoga, dando aula aos doutos da lei da época, aos fariseus. Ele estava influenciando, ele não estava sendo influenciado pela época, que a gente sabe muito bem que os fariseus, né, eles infelizmente adotavam aos estudos de uma maneira: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Inicia as atividades públicas de arauto da verdade, prestigiando os júbilos de uma festa esponsalícia em Caná. Todavia, por esse motivo, não se sente obrigado ao casamento, e abstendo-se de erguer lar próprio, não traça qualquer obrigação de celibato aos aprendizes. Nunca ouvimos Jesus falar que uma pessoa, para ser feliz, ou para obter uma elevação moral, ela precisa casar. E ele próprio não sentiu necessidade do casamento com a sua passagem aqui pela terra. Nessa passagem aqui foi quando ele começou, né, na verdade, a operar os seus milagres, transformando a água em vinho no casamento do primo em Caná. Então, mesmo assim, vivendo entre nós, na nossa sociedade, ele não se deixava influenciar pela nossa pequenez, a nossa imperfeição. Ele sempre era o exemplo, como assim o é até hoje. E nunca nos obrigou a nada: você tem que fazer isso. Jesus nunca falou essa palavra, nunca obrigou ninguém a nada. Ele sempre aconselhou-nos, porque senão aí estaria indo de contra ao nosso livre-arbítrio. Bênção essa dada-nos por Deus. Cura obsidiados e restaura enfermos. No entanto, apesar de induzir-lhes o ânimo ao trabalho e renovação, não lhes impõe normas de vida. Serve-se do prato junto de pessoas consideradas menos dignas, sem abraçar-lhes a rota. Recebe a visita de Nicodemos, maioral entre israelitas, contudo, não se prevalece da circunstância para rogar-lhe favor. Recolhe as simpatias de Zaqueu, publicano afortunado, penetrando-lhe o domicílio sem lhe solicitar proteção dinheirosa. Dedica acendrada afeição aos amigos de Betânia, mas não lhes imiscui na vivência doméstica. Então vejam que Jesus vivia em comunhão social com todos, sem exceções, desde o mais pobre até o mais afortunado, e sempre fazendo o quê? Influenciando as pessoas para o bem. Então eis a reflexão que nós temos que compreender, que solitários, meus irmãos, é feito o carvão fora da brasa, apaga. Nada conseguiremos realizar. Nós precisamos dessa comunhão social. Só assim nós começamos a compreender o que o Mestre veio nos dizer. Sem essa convivência é muito difícil, muito difícil. Mantém laços tão íntimos com José, o homem rico de Arimateia,
que Mateus, no versículo 57 do capítulo 27, de suas anotações, chega a dizer que esse homem lhe era também discípulo. Todavia não existe a menor informação de que o forçasse a qualquer compromisso. Achando-se a doutrina espírita no mundo para reconstituir os ensinamentos de Jesus, é importante estudar-lhe os exemplos, a fim de que possamos praticar-lhe as lições. Cada criatura em sua responsabilidade e em seu degrau. O que Emmanuel quer aqui nos explicar? Que todos nós, sem exceção, necessitamos da prática do Evangelho em nossas vidas. Algo que devemos colocar sempre de prioridade é o feito sem querer nada em troca. O fazer sem olhar a quem. O fazer sem julgar se precisa ou não precisa daquilo. É o fazer porque precisamos fazer. Precisamos aprender a fazer. E não é o material, né, o que se trata esse. É o espiritual, é o da gente exteriorizar os nossos sentimentos. Às vezes auxiliamos alguém com um simples bom dia, em como está, ou como um Deus abençoe. Só que enquanto continuarmos insulados em nós mesmos, nós não conseguiremos expandir o Evangelho de como ele tem que ser. Então a doutrina espírita nos esclarece tão bem o Evangelho de Jesus, que não existem mais desculpas nos tempos atuais de que antigamente falávamos: eu não compreendi, né? Pois a Bíblia é um texto, né? São textos que precisam ser interpretados de uma maneira muito minuciosa, muito cuidadosa, para não se ter erros na interpretação. E a doutrina espírita exatamente nos traz isso, essa ferramenta para a nossa vida, a interpretação de cada versículo da Bíblia. Versículo. Quantos e quantos materiais temos à nossa disposição de graça. Então, cada um sabe de si e cada um sabe da sua responsabilidade, né? O quanto que quer para a própria vida, o que eu quero para a minha vida. Ninguém vai impor nada a ninguém. Não adianta obrigar os fiéis: você tem que saber os 10 mandamentos, você tem que saber o Evangelho, tem que saber o livro dos Espíritos. Não, gente. Não é assim, impondo. É por isso que fazemos esse estudo aqui, né? Todos juntos, um perguntando, outro falando, outro, né, comentando. É assim, devagarinho, questão por questão, lição por lição, que a gente aprende junto. Vejam um grande exemplo, juntos. Do que ficar em casa sozinho estudando o livro dos Espíritos. Se eu tenho uma dúvida, com o que eu vou falar? Então vejam a necessidade dessa socialização. Em razão disso, mostra-nos o Senhor que é possível desfrutar do convívio de todos, aprendendo e servindo, sem constranger a ninguém com isso ou naquilo ou naquele outro, né? Sem julgamentos, mas permanecendo sempre nós em nós mesmos. Reparem bem, sempre nós
em nós mesmos, não no outro. Para fazer em sã consciência tudo aquilo que o bem nos determine fazer. Então o esforço é primordial, meus irmãos. A gente tem que se esforçar, não tem como. Mas o isolamento não nos levará a nada. Quanto mais socializarmos, mais pessoas conheceremos, várias dificuldades, cada um com a sua aflição, assim como temos a nossa, e assim trocamos experiências, trocamos maneiras de lidar com as diversas situações que a vida nos traz, e sempre, é claro, baseados no Evangelho, nós conseguimos superar as nossas próprias dificuldades. Para ilustrar melhor aqui o ensino, o estudo de Emmanuel, nosso querido irmão X, Humberto de Campos, no livro Fé, traz uma passagem também do Mestre, na Casa do Caminho. Caso os irmãos lembrem, né? A Casa do Caminho que foi aberta após a partida de Jesus. A lição é 16, intitulada Na Frente do Bem. Conta-se que, em certa ocasião, na casa dos apóstolos de Jesus, em Jerusalém, o trabalho de atendimento aos necessitados havia recrudescido. Regredido, né, André? Simão Pedro era o alvo das solicitações e das aflições, petitórios e queixas, porque na época todos buscavam, né, essa casa do caminho, que é chamada Casa do Caminho, porque assim, até como os dias de hoje, sofríamos, tínhamos várias e várias aflições, sejam elas morais, físicas, psicológicas. Então todos buscavam a casa. E Simão, como o mais velho, era o responsável pela casa. Literalmente caía tudo sobre as costas dele. Quantos haviam escutado referências ao nome de Jesus e aos prodígios de amor que o Mestre realizara, vinham de longe e suplicavam e clamavam. Muitos traziam querelas, outros carreavam perturbações. Não raro, irmãos em demanda familiar entravam em rixa ali mesmo, no recinto da fraternidade, trocando injúrias e pescoções. Viajantes em extremo desespero abordavam a generosa moradia, implorando consolação. Muitas vezes os rogos se degeneravam em gritaria e palavrão, frustrando a tranquilidade do santuário. De vez que assumia a direção do grupo, era Pedro quem mais socorria os infelizes, mas por isso mesmo era mais intensamente solicitado pelos olhos da crítica, e as censuras contra ele desbordavam aqui e além. Por que consentia em receber tanta gente desorientada? Como se entregava a delinquentes quando se sabia responsável pela instituição? Com que razões articulava tantas gentilezas em favor de pessoas evidentemente desclassificadas? Por que cercar-se de tantos tipos considerados malfeitores? Ante a onda de reprovações que se fazia sempre mais alta, Tiago, filho de Alfeu, o lidador do evangelho mais vigorosamente agarrado aos textos antigos, procurou Simão e comunicou-lhe a decisão de afastar-se. Não tolerava a situação que categorizava por desequilíbrio e desordem. Dali em diante, habitaria um tugúrio isolado na saída para Jope.
aspirava à meditação e ao repouso, ansiava por sossego na vida espiritual. Simão tentou acalmá-lo, prometeu condições melhores em um futuro próximo, apequenou-se e pediu a reconsideração do companheiro. Tiago, porém, foi inflexível. Em dias rápidos, promoveu a mudança e encasulou-se em risonha choupana, rodeada de verduras e batida de sol. Ali se confiava o estudo dos apontamentos evangélicos, tratava de flores, admirava os insetos e louvava o Senhor através das orações nas horas corretas. Escoaram-se dias, semanas e meses. Tiago, insulado em quietude e reflexão, recordava Jesus com inexprimível saudade. Tantas vezes viram o Mestre gloriosamente redivivo depois da morte. Por que não lhe reaparecia Jesus, agora que se consagrara a mais profundo recolhimento? Não se achava ali plenamente disponível entre o silêncio e a oração? Uma noite então surgiu em que a ausência do Mestre mais lhe pesara a alma. Concentrou-se em rogativa, lembrou-se e chorou. E chorava quando viu alguém a se lhe abeirar do refúgio, banhado de luar. O desconhecido vinha de passo ligeiro, como quem fazia o seu próprio caminho, varando a noite. Extasiado, o apóstolo reconheceu o itinerante que, afinal, se lhe revelou, aureolado de luz. Era o Cristo de Deus. O discípulo ajoelhou-se e alongou os braços para recolhê-lo com mais largueza de júbilo. O augusto viajor, no entanto, passou por ele sem deter-se. O filho de Alfeu levantou-se de espírito opresso, correu-lhe no encalço e gritou: Senhor, Senhor, acaso não me vês o coração mortificado de saudade? Onde vais que não me vês a necessidade de ti? Jesus voltou, abraçou-o de leve e comunicou-lhe num sorriso: Tiago, estás a salvo de lutas e tentações. A virtude te abençoa no recanto de paz. Vou ao encontro de Pedro, a fim de aliviar-lhe o fardo de humilhações e de lágrimas no amparo aos nossos irmãos. Dito isso, o celeste benfeitor prosseguiu viagem. Tiago, entretanto, naquela mesma noite, reuniu os pertences pobres num carro de mão e retornou ao pouso antigo. Bateu à porta, que se lhe abriu acolhedora, e abraçando Pedro, que lhe veio ao encontro, pôde apenas dizer: Eu estou aqui. Vejamos então a beleza do estudo e da necessidade, meus irmãos, da gente se relacionar. É claro, é muito mais simples, muito mais fácil a gente evitar aqueles que não simpatizamos. Mas e aí? Como teremos a experiência de dizer a nós mesmos que conseguir praticar a indulgência, compreendendo que para muitos nós também não agradamos? Então, o respeito, meus irmãos, é tudo. Quando aprendemos a respeitar a maneira de ser, de agir, de falar, de pensar do próximo, é a mesma maneira que gostaríamos que ele nos respeitasse. Porque todos temos defeitos, somos imperfeitos ainda, a caminho da perfeição. Mas ainda temos muito a trabalhar, meus irmãos. E só assim conseguiremos ter essas experiências maravilhosas em nossas vidas, que é nos relacionarmos. Quanto mais conseguimos superar a nós mesmos, mais estaremos no caminho correto.
Que Jesus nos abençoe, meus caríssimos irmãos. Que possamos sempre lembrar de que não estamos sós, por mais que às vezes queiramos. Deus está sempre conosco e Jesus está sempre olhando por nós. E uma gama enorme de benfeitores que nos amam incondicionalmente estão conosco. Mesmo sozinhos num deserto, fisicamente, mas espiritualmente, meus irmãos, não estamos sós. Partindo de que todos nós somos espíritos, o que nos diferencia uns dos outros, alguns estão encarnados, outros não. Nós não estamos sós, mesmo que queiramos. Jesus, auxilia-nos, dá-nos a força necessária a combatermos o mal que existe dentro de nós mesmos. Obrigado sempre, Mestre querido, por estarmos recebendo a todo instante as bênçãos do Teu Evangelho em nossas vidas, que possamos ser merecedores de toda essa luz, toda essa informação, e que um dia possamos realmente, do fundo dos nossos corações, abraçar o Evangelho da forma correta, na qual todos nós somos necessitados. Obrigado aos queridos irmãos benfeitores espirituais que dirigem este hospital e que nos recebem com tanto amor e tanto carinho neste ambiente purificado e harmonizado. E pedimos sempre, continue conosco, auxilia-nos, dá-nos a força necessária a trabalharmos toda a nossa reforma íntima. Muito obrigado a tudo e a todos, hoje e sempre. Que assim seja.